Um dia essa senhora procurou um teólogo e perguntou a ele se ele poderia definir o que era confiança. Ele apanhou uma folha de papel em branco e disse a ela: confiança é você escrever o seu nome aqui no final da página e deixar que Deus escreva no restante dela. Parece muito desafiador, não é verdade? Porque é fácil dizermos que confiamos em Deus, que acreditamos em Deus, que sabemos que Deus tem o melhor para as nossas vidas, mas quando a vida faz sentido, quando as coisas começam a fugir do nosso controle e o mundo vira de cabeça para baixo, é tão difícil confiar aquele papel em branco com a nossa assinatura embaixo dizendo: Deus, eu confio em Ti. Afinal de contas, nós vivemos em tempos de contratos em que temos que ler as letras miúdas. Isso porque profundamente nós não podemos confiar um no outro. E os contratos ainda passam por grandes batalhas judiciais. Mas o que dizer de Deus? O que a história tem a nos dizer sobre Deus? O que a Bíblia nos ensina sobre as pessoas que fizeram isso, que confiaram nele? Talvez uma das histórias mais marcantes seja de Jó. Jó foi contemporâneo do período patriarcal, provavelmente da época de Abraão. E nós sabemos que aquele homem enfrentou muitas dificuldades. Em um único dia, ele perdeu todos os seus filhos. Ele perdeu todos os seus bens. Ele perdeu a sua saúde. E as únicas pessoas que estavam à sua volta era a sua esposa, que tem uma atitude que no mínimo pode ser questionada por muitas pessoas, e amigos que tentavam explicar a situação que ele vivia, mas normalmente atribuíam a Jó a culpa e a responsabilidade da sua dor. Mas na verdade o livro de Jó nos apresenta uma história que segue duas linhas paralelas. Uma que se dá num ambiente celestial, misterioso, o qual Jó nunca acessa. E outra que se dá aqui no plano terreno. E nós todos torcemos por Jó ao longo da sua história. E o que é interessante é que o livro termina e Jó nunca sabe a razão do seu sofrimento. Nós sabemos que há algo cósmico muito maior do que ele pode entender. No entanto, Jó diz assim a respeito da soberania, da bondade e da sabedoria de Deus. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quando entendemos que Deus é bom, é sábio, é soberano, o que quer que venha ao nosso encontro, se nós assinamos aquele papel em branco, nós sabemos que podemos confiar nele, porque de alguma maneira ele jamais vai permitir que soframos além do que podemos suportar. E mais do que isso, ele nunca vai desperdiçar um sofrimento. Se o sofrimento for permitido em nossas vidas, de alguma maneira Deus estará tecendo algo especial para que nos tornemos pessoas melhores. E de fato, no fim do livro de Jó, nós vemos Jó não como um homem pior diante daquele sofrimento, mas como um homem melhor. Não por causa do sofrimento, não é o sofrimento que nos torna melhor, é a nossa resposta ao sofrimento. E Jó responde de maneira adequada, ele busca em Deus por suas respostas e fica silente quando Deus se apresenta a ele finalmente. Mas já no ocaso do livro, Jó diz assim: eu antes te conheci apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. No final de toda aquela história difícil e dolorosa, Jó se torna um homem melhor. Nós podemos dizer que o que quer que ele tenha vivido ali, Jó foi o tipo de pessoa que assinou o papel em branco. E você hoje está disposto a colocar o seu nome e deixar que Deus escreva o restante? Bem, a história nos diz que todos que assim fizeram jamais se desapontaram.